Nesse vídeo eu vou falar para você como que funciona a dinâmica que você vai ter seu visto americano aprovado, ou não, sem enrolação. Em 15, 20 minutos eu vou te falar tudo o que acontece, esclarecer para você e você com certeza vai obter uma informação muito mais precisa, esclarecedora e vai fazer uma diferença para você. Vamos lá para o vídeo, assiste. Bom, estou aqui no aeroporto de Campinas. Eu vou embarcar agora para Santos Dumont e de lá para Curitiba e de Curitiba para Porto Alegre. Vamos correr atrás desse visto aí, galera. Bom, Rio de Janeiro, primeira etapa cumprida. Agora daqui nós vamos para Curitiba e de Curitiba eu vou para Porto Alegre. Então, estamos aí no Rio de Janeiro, belezinha? Vamos para a segunda etapinha. Em Curitiba. Agora eu vou visitar aquele pontinho ali. Vamos comentar assim. Vamos lá ver. O tempo aqui não está muito bom não. Vamos lá. Vamos lá ver. Porto Alegre, vamos lá. Agora 21h15. Chegando aqui na rodoviária de Porto Alegre. Agora é ir para um hotel, descansar. E só amanhã que nós vamos para o consulado. Hoje é 3 de maio. E amanhã nós vamos encarar o consulado, falou? Então vamos pegar a mala que está ali no ônibus. Vamos que vamos. Bom, galera, tô aqui em Porto Alegre, dia 3 ainda, minha entrevista é só amanhã. Enquanto isso eu vou conhecer o shopping, andar um pouquinho, conhecer a cidade. Tô gostando, Porto Alegre é bacana. Então vamos nessa, até mais. Cá estou eu, 6h30 da manhã, indo pro consulado com meus documentos. Espero que dê tudo certo. E Deus abençoe, né? Estou saindo agora para ir. Que eu volte com uma resposta positiva, com meu visto aprovado, se Deus quiser. Vamos ver se eu vou ter essa felicidade. Depois de tudo, né, de toda essa viagem, vamos lá buscar essa vitória. Me aguardem. Bom, galera, aqui tem minhas malinhas. Estou indo embora. Deu tudo certo, graças a Deus. Estou saindo aqui de Porto Alegre e voltando para minha cidade, Belo Horizonte. Visto aprovado ou negado? Vou revelar para vocês. Vai vendo aí. Mas olha para minha cara, o que vocês acham? Aprovado ou negado? Bom, o importante é a aventura, sabe? A gente tem que se dar a aventura, a gente tem que correr riscos, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos, a gente tem que focar nos nossos sonhos, né? E é isso aí, a vida é isso. Eu vou deixar um recado para vocês no final, que é um incentivo para vocês não desanimar, né? Nessa luta da vida, correr atrás dos sonhos, dos objetivos, tá ok? Vê lá. Tchau. Tchauzinho, Porto Alegre. Voltando para casinha. Galera, eu tive no consulado de Porto Alegre agora em maio de 2022, tive meu visto aprovado
e quero agora dar para vocês as dicas de o que que acontece. Olha, eu assisti, eu acho que por volta de mais ou menos uns 1000 vídeos. Eu acho que tem mais de 2 anos que eu tenho assistido o vídeo, tenho me programado para ir para os Estados Unidos. Busquei muita informação na internet, sabe? No YouTube, assisti diversos e diversos vídeos de gente assim. Eu busquei vídeo de gente que teve o visto aprovado de primeira, o visto aprovado de segunda, muita gente que teve o visto negado. Eu fui colhendo informações, fui colhendo, sabe? E eu cheguei a uma conclusão. Eu filtrei tudo que eu assisti, todas as informações que eu peguei, né, nos vídeos aí do pessoal que faz conteúdo aí sobre visto americano, gente muito séria, advogados, gente que já está lá nos Estados Unidos há muitos anos, já está mais ou menos entendendo como que a dinâmica da coisa funciona, sabe? Então, assim, também quero fazer esse vídeo, quero fazer esse conteúdo para vocês, porque para a gente, né, para a pessoa que tem aí o sonho de ir para os Estados Unidos, seja turismo, estudante, seja chegar lá e ficar por lá e tentar uma vida melhor, sabe? Então, assim, o que que acontece? Existe toda uma dinâmica por trás dessa coisa. E os vídeos que eu vejo o pessoal fazendo aí, o conteúdo que a turma faz, a maioria das pessoas contam, o cara coloca o título, como ser aprovado no visto americano. Mas quando você vai assistir o vídeo do cara, o cara ele conta, ele narra a experiência dele, sabe? Como que foi a entrevista dele, quais que foram as perguntas. E ele não, assim, ele faz um vídeo meio que superficial. Ele conta a experiência dele, como que ele foi. É proveitoso? É. Porque você assiste um vídeo de uma pessoa que foi lá e teve o visto aprovado, sabe? A experiência dele, uma outra coisa você pega. Por exemplo, o meu caso, sabe o que que eu peguei? Eu peguei quais as perguntas principais que eles fazem e é de praxe. Essas 4 perguntas, meu amigo, todos eles vão fazer. Você pode ir em Brasília, Recife, você pode ir em qualquer estado que for, em qualquer um que for lá, eles vão fazer, todos eles vão fazer no mínimo essas 3 ou 4 perguntas. Outra coisa também que eu reparei, quando eu estive lá em Porto Alegre, né, a maioria do pessoal fala que a entrevista dura 2, 3 a 4 minutos. Negativo. A entrevista dura o tempo que for necessário para o consulado. A entrevista dura o tempo que for preciso para ele coletar, olhando para você e na sua DS, as informações que ele precisa para te dar o visto ou negar. Então, o pessoal tem falado muito ultimamente assim, que os consulados hoje, de uma forma geral, estão negando muitos os vistos. Olha, eu posso te garantir que sim, eles estão negando muitos vistos, mas também aprovando. Tem muita aprovação. Você quer ver uma prova? Pela análise, né, as reportagens, algumas coisas que eu li, parece que agora em 2022 nunca foram tantos brasileiros para os Estados Unidos como em todas as épocas. Esse ano de 2022, e olha que a gente está em maio, nós estamos em maio, nunca foi dado tanto visto aprovado para brasileiro como este ano. O pessoal está querendo viajar, o pessoal está querendo sumir do Brasil, sei lá o que que é. Mas assim, em 2018 teve uma quantidade X, 2019 teve uma quantidade X, aí veio a pandemia. Agora, meu amigo, as pessoas estão com sede de sair, de passear, de viver coisas e tal. Tanto é que, ó, o Nordeste, os hotéis estão com a mais de 85% das reservas dos hotéis já confirmadas. Resumindo, como eu disse que eu não vou ficar com muita enrolação, é isso. Tem muito visto negado, mas tem muito aprovado também. Um outro dado que eu vou te falar, que eu sou da área da aviação e posso te falar com certeza,
Os voos que estão saindo do Brasil para os Estados Unidos, a maioria deles estão saindo com capacidade máxima, todos os assentos preenchidos. Então, quando você vê umas coisas dessas, você vê também que estão sendo muito aprovados. Agora, o que faz aí a diferença para o seu visto ser aprovado ou negado? Aí é que entra o X da questão, meu amigo. Igual o pessoal fala, vínculo, né? Vínculo é através o quê? De um bom emprego. Eu vou falar disso. Bens no seu móvel e tal. Tem gente que fala, eu cheguei lá, levei uma pilha desse tamanho de documento, não me pediram nada. Não me pediram absolutamente nada. Eu não levei documento nenhum e não me pediram nada. O cara fez exatamente o que eu queria. Eu queria que ele não me pedisse nada. Minha entrevista durou mais ou menos uns 10 minutos. 10 minutos. O cara me encheu de pergunta. Eu vou nesse vídeo eu vou te contar como foi minha experiência lá. Vou fazer um resumo bem rápido e você vai ver o que aconteceu na minha entrevista e é o que está acontecendo, entendeu? É o que está acontecendo hoje. Então, como eu falei para você que esse vídeo vai fazer uma diferença para você, você vai entender, através do que eu vou te falar, o porquê que muitos vistos são negados e muitos estão sendo aprovados. Você vai conseguir entender. Eu vou conseguir clarear a sua ideia, eu vou te conseguir passar o X da questão aí. Não é o consulado, não é o cara lá que é ruim nem nada, ele apenas está fazendo o trabalho dele. E ele tem que fazer o trabalho dele com competência. Ele está certo, sabe? Estou tomando um café aqui, galera. Então, assim, eu vou contar para vocês a minha experiência lá no consulado de Porto Alegre, como que foi. E depois de eu contar a minha experiência, como que foi, eu vou te dar as dicas e explicar, né, te passar como que a dinâmica funciona, o que está havendo nos dias atuais, o que todo mundo fala que está todo mundo aterrorizando. Então, assim, eu vou te esclarecer. Então agora eu vou contar para vocês bem resumidamente, bem rápido, para esse vídeo não ficar muito longo. As pessoas hoje não têm muita paciência de ver vídeo. Mas assiste aí para você ver como foi minha entrevista e como que foi minha aprovação. 10 minutos de entrevista. Então, galera, a minha entrevista foi agora em maio de 2022, bem recente, né? E depois de todos os procedimentos normais, minha entrevista estava marcada, fila, cheguei lá, enfrentei a fila, foram chamando de meia e meia hora, uma coisa que ninguém fala, eles chamam um bloco de meia e meia hora. Quem está marcado para as 8, ele chama às 8, quem está 8 e meia, tá... Não adianta sua entrevista ser meio-dia e você chegar às 7 horas da manhã, porque eles só vão te pôr na fila, eles só vão te chamar às 11 e meia. É de meia e meia hora. A maioria das pessoas não contam isso, sabe? Acha que a sua entrevista marcada 10 horas, que você chegou lá às 7, que eles vão adiantar. Não, o consulado está lotado, não vai adiantar. O seu horário é seu horário e é meia hora antes que você vai entrar na fila e pronto. Então foi assim comigo. A entrevista estava marcada, X horário e tal, cheguei lá, chegou minha vez, as pessoas estavam marcadas para aquele horário, formou a fila, foi escaneando o código de barra, né, da nossa, aquela frente da ADS 160. Escaneou aquele código de barra, vai para a segunda etapa. Revista, raio-x e tal. Passou na revista, raio-x e tal, te joga lá para dentro. Lá dentro você enfrenta mais uma outra fila, tem um balcão lá com os carinhas lá sentados, tem uma bandeira bonita lá dos Estados Unidos, sabe? Tem quase 3 metros de bandeira, muito bonita a bandeira. Eu achei muito bacana a experiência. Você entrega seu passaporte ali, ele vai escanear sua DS de novo, ele vai colar atrás do seu passaporte o novo código de barra com seu nome e tal, se dá para te entregar e te mandar para uma outra fila. Aí sim você vai lá para dentro. Uma vez estando lá dentro, tem uma fila que é uma serpentina e depois dessa fila o carinha te manda para as filas dos guichês, né, onde o consulado vai te atender, numerado lá. Aí você ficou lá na cobrinha, lá, chegou a sua vez, ele falou, vai para o guichê tal, vai para o guichê 5, e ali tal. E me mandou para o guichê 4. E era um cara novo, com uma aparência muito boa. Eu olhei assim, eu gostei do cara, sabe? Já bati o olho assim e falei, esse cara aí tem uma cara de ser gente boa. Mas o cara é competente, viu? O cara, ele é extremamente profissional, competente e faz o serviço dele com competência.
Mas eu gostei de ter ido com ele. Tinha uma outra moça lá, tinha um senhor com a cara muito fechada, muito sério. Eu olhei assim e falei assim, esse moço tem a cara muito fechada, é muito sério. A outra mocinha, eu já vi um vídeo, diz que essa moça também, ela é danadinha, viu? Diz que ela é danadinha, diz que ela pergunta pra caramba também, diz que ela é boa de serviço e se você gaguejar, ela te reprova. Aí eu preferi ir nesse rapazinho, né? Aí tinha uma mulher na minha frente, eu fiquei meio que de antena na entrevista dela, sabe? Falei, vou ver qual é que é, né? E fiquei. E essa mulher, ela já tinha ido nos Estados Unidos 2 vezes. Ela já tinha estado lá 2 vezes fazendo intercâmbio e ela estava indo pela terceira vez. E eu fiquei observando, prestando um pouco de atenção na entrevista dela. Aí esse rapaz falou, bom dia, pá. Qual que é o seu propósito da viagem? Estou indo fazer intercâmbio, não sei o que e tal. Sim. Você já esteve nos Estados Unidos? Ela, sim, estive em 2018, fazendo intercâmbio. E quanto tempo você ficou? Eu fiquei 6 meses e tal. Aí o cara foi lá, digitou e tal. Em 2020? Em 2020 eu fiz mais uma viagem para os Estados Unidos, fiquei apenas 2 meses, fui ver meus amigos e tal. Não sei o que, tal. Qual o nome da escola você ficou? Perguntou para a mulher o nome da escola, o que ela fazia, não sei o que. Esta entrevista dessa mulher também durou em torno de mais ou menos 7, 8 minutos. E como eu disse que eu já assisti muitos vídeos, eu achava que era assim, que as pessoas que já tinham feito viagem para fora, para outros países, ou até mesmo para os Estados Unidos e tal, que essas pessoas eram meio que aprovadas automaticamente, sabe? Uma pessoa que já fez viagem para fora, já foi para Portugal, já foi para não sei o quê, e para os Estados Unidos e voltou, que é igual como eles dizem, né? O que eles querem é que você vá, gaste seu dinheiro e retorne para o Brasil. Eles jamais querem que você fique. Então é isso que é o filtro, a seleção é aí. E não é bem assim não, viu galera? Essa moça já esteve nos Estados Unidos 3 vezes e a entrevista dela durou por volta de 8 minutos. Entendeu? O cara encheu ela de perguntou o nome da escola que ela ficou lá, com quem que ela ficou, o que que ela fez no período que ela estava fazendo intercâmbio, se ela trabalhou, como ela se sustentou, entendeu? E no final aprovou o visto dela, no final aprovou. Mas ele não foi chegando assim e falou assim, você já esteve nos Estados Unidos 2, 3 vezes? Tá aprovado. Você já está mais provada que você vai e volta, que você faz seu intercâmbio e volta, né? Então eu vou te aprovar dessa vez. Não foi bem assim não, viu galera? O cara perguntou muita coisa para ela, sabe? Sempre na diplomacia, na educação, na cortesia, mas na pressão, entendeu? Na pressão ali, ó, perguntando. E essa mulher, tudo que o cara perguntava para ela, respondia. Qual escola você estudou? Escola tal. Ela respondeu o nome da escola. O que você fez? Fiquei lá, tal, fiz isso, o meu horário de estudo era esse, à noite eu estudava, ficava por conta de estudar. De vez em quando eu resolvi uma coisinha aqui, outra aqui e tal. Quem te sustentou? Foi meu pai que sustentou meus estudos, não sei o que, tal. Resumindo, encheu ela de pergunta. Não foi bem assim, porque ela já esteve 2 vezes nos Estados Unidos e por esse motivo ela ia ter o visto aprovado imediatamente. Agora, claro, evidente que uma pessoa que já esteve nos Estados Unidos, no mínimo uma vez, ficou o tempo que ela disse que ia ficar e voltou, ela já mostrou para o cara que a intenção dela é boa, que ela é uma pessoa que vai e que volta. Uma pessoa que já foi para outro, que já esteve em outros países, né? O cara pega o passaporte ali e olha, o cara já foi ali na Inglaterra, o cara já foi não sei aonde e tal. Se você já fez umas 2 ou 3 viagens internacionais, com certeza isso aí pontua lá na balança, né? Os seus pontos aumentam, aumenta a sua chance. Tanto que eu já vi vídeo de cara que falou assim que tentou 3 vezes e foi negado, que ele chegou a indagar o cara, o consulado lá. Ele falou, por que meu visto está tão sendo negado? O cara falou assim, faz o seguinte, faz uma viagem para fora, para qualquer outro lugar, depois você volta aqui comigo, eu te aprovo o seu visto.
Diz ele que o cara falou assim com ele. Falou, poxa, seu passaporte é novo. Você nunca foi para lugar nenhum. E já quer ir direto para os Estados Unidos. Faça uma viagem para qualquer lugar, volte aqui com o seu passaporte, eu te aprovo. E diz ele que assim ele fez. Ele foi em Portugal, que nem visto precisa, só precisa do passaporte. Mas tinha um carimbo lá de Portugal no visto dele. Diz ele que voltou lá e teve o visto aprovado. Então, gente, dando sequência à minha entrevista, à minha experiência no consulado, então, pá, chegou minha vez. A mulher que estava na minha frente foi aprovada, saiu feliz da vida. E o que eu analisei na hora ali? Eu vou pegar o embalo desse cara. O cara tá ali, descontraiu, bateu um papo com a mulher e tal, foi tranquilão. Eu senti que rolou um clima legal ali, né, na conversa dos dois. Ele aprovou o visto dela. Eu falei, eu vou nesse embalo aqui, ó. Eu já tinha ido com a cara do cara, já tinha gostado do cara. Eu falei, não tinha muito uma cara de mal. Eu falei, eu vou aproveitar que ele tá feliz ali, bater um papo descontraído, eu vou na onda ali e somebody love ali. Tentar arrancar meu visto aprovado ali. Ele me chamou, minha vez. Bom dia. Falei, bom dia, tudo bom? Bem. Falei, senhor Denilson. Galera, esse cara, na primeira pergunta que ele me fez, ele já me surpreendeu, na primeira. Porque como eu disse para vocês, como eu estou dizendo, são 3, 4 perguntas de praxe iniciais que eles fazem. As perguntas são, qual o seu propósito da sua viagem? Para onde você vai? O que você faz? E quanto que você vai levar? Porque o propósito da viagem, ele quer saber o que você vai fazer lá, né? O que você faz, trabalho, né? Para a sua vida financeira e tal. Para onde você vai e tal. Então, a primeira pergunta que ele me fez, ele me surpreendeu, porque eu estava esperando como primeira pergunta o propósito da minha viagem, que é o que a maioria das pessoas relatam, que a primeira pergunta é essa, qual que é o propósito da sua viagem? Então eu já tinha me preparado para falar qual que era o propósito da minha viagem. O cara vira para mim e fala assim, o que você quer? Eu falo, bem assim, o que você quer? Me deu um bom dia e tal, o que você quer? Eu juro para vocês, eu não estava esperando uma pergunta dessa. O que você quer? O que você quer? Falou bem assim, até parecendo até mineiro, o que você quer? Falei, pô, eu senti, eu confesso que eu dei uma congelada de 1 ou 2 segundos ali na frente do cara, sabe? Porque eu não estava esperando essa pergunta. A pergunta que eu estava esperando é qual que é o propósito da sua viagem. Agora, o que você quer? Aí como eu estava focado, né, já estava achando que eu estava preparado e tal, aí eu virei e falei assim, bem perspicaz, sabe? Você tem que ser dinâmico ali com o cara, olho no olho, você tem que ser claro, você tem que ser transparente, perguntas e respostas precisas, sem muitas delongas, mas bem esclarecedoras. Isso é importante. As suas respostas têm que ser clara, objetiva e sem muita delonga. Mas também não precisa encurtar também não. Entendeu? Também não é sim, não, sim, não. Você tem que falar. Mas você não vai ficar, blá, 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 meu sonho, não sei o que, eu quero ir lá, eu vi, não sei o que, um amigo meu fala. Não, é resposta clara, objetiva, direta ao ponto, mas esclarecedora. Então o cara falou assim, o que você quer? Eu olhei para ele e falei assim, bom, eu quero um visto para mim poder visitar os Estados Unidos. Foi o que eu falei com ele. Aí ele virou e falou assim, o que você faz? Aí galera, aí que entra o X da questão. Quando o cara te pergunta o que você faz, ele quer saber a sua vida trabalhista. Porque é aí que ele vai analisar o seu vínculo. O que você faz é o seu vínculo. Talvez você tenha uma casa, 2 casas, isso aí são bens, tal, também tem um peso.
mas o vínculo mesmo é o que você faz. Porque é o que você faz aqui no Brasil que vai determinar se vale a pena você ir, voltar e continuar com o que você faz ou não. E o cara, ele sabe disso, ele manja disso. E ele tá olhando para você, te perguntou e vai olhar para você e vai ficar esperando. E aí? Aí é que entra o X da questão. Eu, no meu caso, por exemplo, eu tinha colocado na minha DS que eu era técnico em informática. Eu já trabalho com informática desde o ano de 2000, há 22 anos. E eu coloquei na minha DS que eu técnico de informática. Eles, né, nos vídeos, todo mundo fala, não minta, não minta, não minta. E realmente a gente não pode mentir. Não pode mentir, cara. Porque vai lá saber se eles lá vasculharam a sua vida. Alguns dizem que não tem como, outros dizem que tem. Eu sou mais a favor de que tem sim, sabe? Porque senão, para que você ficar quase 2 horas preenchendo uma DS? Então eu prefiro acreditar que tem assim como dar uma vasculhadinha na sua vida. Talvez não tudo, mas é melhor não duvidar muito não. Então, por isso que também todo mundo, inclusive os advogados de lá, todo mundo de um modo geral fala para você não mentir. E nem falsificar documento, hein? Falsificar documento, nem pensar. Aí eu falei com ele, aí que dá, eu dei uma enfeitadinha, entendeu? Ele perguntou o que eu fazia, ao invés de eu falar que eu era técnico em informática, eu falei assim, olha, eu sou profissional técnico especializado na área de TI. Ele, eu dei uma enfadada nisso aí, sabe? Igual aquele cara lá que fala o negócio das profissões, que ele gourmetiza as profissões. Então, assim, isso aí eu pensei, falei, vou chegar lá e falar, eu sou técnico de informática. Eu dei uma enfadada no negócio, sabe? Eu dei uma enfeitada. Cheguei e falei assim, olha, eu sou profissional técnico especializado na área de TI. Aí ele, tá. Aí foi lá e plá, digitou e tal, não sei o quê. Ele virou e falou assim comigo, assim, ô galera, aí é que tá o X da questão. Depois eu vou dar essas dicas. O que que acontece? A sua vida trabalhista conta muito, muito, sabe? Posso dizer que praticamente 100%. Porque é quanto que você ganha, é quanto que você faz, se você é um empresário, se você é um funcionário público. Isso aí, lá na hora lá da decisão, lá, isso aí tem um peso enorme, enorme, sabe? Ele virou, ele falou assim, é hardware ou software? Aí eu falei assim, as duas coisas, as duas coisas. Como eu vendo máquina, vendo computadores, notebooks e tal, então eu vendo a máquina, que é a parte do hardware. E a parte do software, que eu instalo os programas na máquina para entregar para o meu cliente. Então ali eu coloco os softwares e tal para ele poder trabalhar, para a estação de trabalho estar pronta. E quando eu instalo a máquina na casa do cliente ou na empresa, seja onde que for, principalmente empresa, geralmente a empresa tem um software próprio dela que ela usa. Ela comprou um software para gestão, né? Se é um atacado, se é um varejo, se é um escritório de contabilidade, se é um escritório de advocacia. Cada um tem um tipo de programa que usa. Existem vários programas na praça aí e cada empresa usa um tipo de programa. Então eu falei com ele, eu falei, na parte de software, eu instalo para o meu cliente o software determinado, específico, que ele vai usar para o negócio dele. Entendeu? Eu fui dinâmico. Eu mostrei capacidade técnica, eu mostrei que eu entendo do assunto, e realmente eu entendo, modéstia à parte, que já tem 22 anos que eu trabalho com isso, na área de informática. Mostrei para ele que... Então eu fui dinâmico, sabe? Fui específico, fui dinâmico, esclarecedor e tal. Aí ele foi no computador. Ele voltou e me fale mais sobre o seu trabalho. Falei, pensei rápido, né? Falei, acabei de falar do meu trabalho aqui, o que eu faço e tal, não sei o que. O cara me pede para me falar mais do meu trabalho. Na hora, assim, naquela... Você tem que ser, bicho, é rápido rasteiro, cara. Você tem que ser inteligente, sabe? Você tem que ser, seu cérebro tem que ser dinâmico, cara. O cara vai, eu acabei de falar tudo do meu trabalho e tal, não sei o que ele perguntou o que eu faço. Ele vira para mim e fala assim, depois de digitar, ele falou, me fale mais sobre o seu trabalho. Então aí eu percebi
nesse momento, que ele queria cavar mais, sabe? Ele queria saber mais e também me testar para ver se realmente eu era mesmo o profissional de TI que eu estava falando que eu era. Se eu tinha um conhecimento. Porque 2 anos mexendo no negócio, você tem que entender no negócio, você não pode ratear, você não rateia. Aí no que ele me pediu para mim falar mais do meu trabalho, aí eu falei, olha, eu já trabalho nessa área desde o ano de 2000 até os dias atuais, ou seja, 22 anos que eu já trabalho nessa área. Eu tenho uma clientela formada e eu atendo essa clientela. E eu atendo muitas empresas, né? Então as empresas me contratam para mim, como é que fala? Cuidar das máquinas delas. Só que eu gaguejei aqui, mas lá eu falei rápido, sabe? Eu falei, as empresas me contratam para cuidar da parte da informática delas, do TI. A estação de trabalho tem que estar apta, funcionando, correta, configuração da rede tem que estar ok, para o funcionário só sentar ali e trabalhar. E máquinas de qualidade, vendo máquinas de qualidade e tal. Então eu falei um pouco mais do meu trabalho, sabe? Desenrolei um pouco mais. Aí ele voltou lá no computador e plô. Aí novamente esse cara me faz uma coisa que me surpreendeu, que eu nunca tinha visto ninguém falar. Ele me pediu um tempo, ele falou assim, aguarda só um momento, por favor. Saiu e foi lá dentro. Aí eu pensei, que raios que esse cara foi fazer lá dentro, hein? Então assim, eu nunca tinha visto vídeo nenhum de ninguém falando assim. O cara falou assim, aguarda um momento e ir lá dentro. Aí eu pensei, bom, ele foi checar alguma coisa, né? Foi olhar minha rede social, eu coloquei lá o link lá na minha DS, do meu Facebook, tal. Falei, ele foi checar alguma coisa, ou foi perguntar alguma coisa para alguém e tal. Eu fiquei meio assim, né? Aí eu fiquei ali na frente, ali, esperando ali. Olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para trás, olhei para lá. E aguardei, eu acho que demorou uns 2 minutos. Aí ele voltou. Aí ele virou para mim e falou assim, onde você vai nos Estados Unidos, Denilson? Eu falei assim, olha, eu quero ir para a Flórida, Miami e com um foco específico em Key West. Aí ele em Key West, eu falei sim, eu vi umas fotos, uns vídeos lá de lá e tal. Quero muito conhecer Key West, então o foco principal da minha viagem é conhecer Key West. Aí ele falou assim, quantos dias você vai ficar? Aí eu falei assim, olha, pelo roteiro que eu fiz e tal, 15 dias. Ele, tal. Digitou. Aí ele virou e falou assim, tem mais algum outro lugar que você vai, Denilson? Aí eu falei assim, olha, se tiver um pouco mais de tempo, se der e tal, eu perceber, eu gostaria muito de conhecer Times Square. Ele virou e falou assim, onde fica Times Square? Olha para você ver, galera. O cara, ele te testa. Ele quer ver se você planejou a sua viagem. Ele quer ver se você está pesquisando. Porque quando você vai para algum lugar, seja para qualquer lugar que for, você vai querer saber sobre o lugar. Você vai querer saber para onde você vai. Você vai querer saber o que tem naquele local, o que tem de bom. Então, por que você vai lá sem saber o que tem de bom? Você vai lá para ver alguma coisa, um museu, uma igreja, uma estação de trem. Você vai lá por causa de um motivo. Uma praia. Você vai no Nordeste por quê? Por causa da praia. Você vai nos Estados Unidos por quê? Ver Miami, que é uma bela cidade, Nova York. Aí ele me perguntou, na hora que ele me perguntou, né, se eu ia para mais algum lugar, eu falei assim, Times Square. Aí ele falou assim, onde fica Times Square? Eu falei assim, olha, Times Square fica em Manhattan, na cidade de Nova York. Eu acho que isso aí foi matador. Só que eu respondi rápido, sabe? Rápido. Eu estava focado, cara. Eu estava prestando atenção na entrevista. Aí ele, onde você vai? Eu gostaria de ir na Times Square, se eu ainda tiver um tempo. Onde fica a Times Square? Falei, fica em Manhattan, na cidade de Nova York. Ele viu que eu sabia. Ele falou, esse cara pesquisou, esse cara tá sabendo. Ele quer ir em Miami, ele quer ir em Key West. Ninguém fala que quer ir em Key West. Ninguém conhece Key West. Sabe? E é um lugar lindo, maravilhoso.
E eu quero ir lá nesse Key West. Aí, digitou mais um pouco e tal, não sei o quê. Aí, ele falou assim, sua cidade é Contagem? Eu falei, sim, Contagem. Ele falou assim, seu Denilson, desejo a você uma boa viagem, o seu visto está aprovado. Bem assim, sabe? Eu falei, poxa, bacana. Mas sabe quando você está sentindo uma confiança? Você está sentindo uma confiança, você está sentindo que a coisa ali está fluindo e tal. Mas é igual eu estou falando para você, gente. Eu acho que ele viu assim que ia me dar o visto, mas ele falou, mas eu não vou dar o visto de graça para esse cara, não. Esse cara vai ter que provar para mim que ele sabe para onde que ele está indo, que ele sabe o que que ele quer nessa viagem, lugares que ele já viu que é bacana, que realmente são pontos turísticos. Em relação ao trabalho, ele cavou, igual a moça que estava na minha frente que eu falei. Ela era intercambista, ele cavou, sabe? Ele cavou, ele perguntou. Então, assim, no final eu vou dar as dicas sobre essas coisas, sabe? Trabalho, turismo e tal. Fazer um resumo rápido. Mas, resumindo, a experiência do meu visto no consulado de Porto Alegre foi este. Né? Todo mundo gosta de contar aí como foi sua experiência e tal. Então, galera, foca muito no seu vínculo, no seu trabalho. Vínculo de trabalho conta muito. E chegando lá, não fala só com o cara, o que você faz? Sou advogada. O que você faz? Sou comerciante. Seja um pouco mais específico, mas sem muita delonga, entendeu? Mostra para o moço que se você é advogada, você está atuante, que você entende. Se você é um comerciante, o que você faz? Ah, eu vendo carro. Qual marca? Inclusive eu já vi vídeo assim, que o cara fala que era vendedor de carro, e o cara perguntar carro de qual marca que você vende. Ah, eu vendo carros de todas as marcas. Novo ou usado? Eu vendo carros usados. Entendeu? O cara ele cava. Ele está ali para te indagar e olhar nos seus olhos e ver se você é ponta firme, cara. Se você entende do assunto e se você responde ali, ó, pum. Eu tive um professor que ele ensinava a gente isso, sabe? Você ser rápido e dinâmico nas coisas. Na aviação, igual eu falei com vocês que eu sou da área da aviação, na aviação você tem que ter um raciocínio rápido e dinâmico, cara. Você não tem muito tempo para ficar pensando, não. Ah, eu acho que é por aqui, eu acho que eu vou pôr isso aqui no. Não, você já tem que estar sabendo. Você tem que ser rápido. Respostas rápidas, precisas e objetivas, entendeu? Sem muitas delongas. Então é isso, minha gente. A minha experiência foi essa. Eu agora vou passar por um vídeo, dando continuidade desse vídeo, e vou dar para vocês algumas dicas. Vou falar sobre perfil fraco, que esse não consegue o visto, perfil mediano e perfil forte. Vou falar sobre perfil e vou dar mais algumas outras dicas aí para vocês ir pegando. É igual eu falei, essas minhas dicas, principalmente sobre perfil, é o que eu falei para você, vai fazer uma diferença para você. Assiste aí. Bom, galera, então concluindo agora esse vídeo, vou fazer essa parte agora bem mais rapidinho, só para finalizar com as dicas, né? Mas antes eu queria deixar um recado aqui para vocês. Eu queria falar uma coisa que eu li uma vez e eu achei muito interessante, sabe? Que fala assim, olha, faça as coisas e não tenha medo de arrepender. Faça o que tem que fazer, faça o que precisa fazer, faça o que você tem vontade de fazer, sabe? Sem medo de arrepender. Arrepender para quê? Uma coisa que eu acho assim bem interessante, que eu posso falar de mão cheia, que eu acho na verdade até um privilégio, sabe? Uma pessoa poder participar de uma coisa dessa, você ter a oportunidade de ir num consulado, você ter um dinheiro para pagar uma DS 160, você ir num outro estado, pegar um avião, ficar num hotel, você ter essa oportunidade de ir lá, né, fazer uma entrevista num consulado americano
para você conseguir um visto no seu passaporte para visitar os Estados Unidos. Eu acho isso um privilégio, sabe? Agora, quantas pessoas, quantas e quantas foram negadas a primeira vez e foram aprovadas na segunda? Às vezes a primeira vez é uma experiência. Às vezes a primeira vez até para eles lá no consulado é para ver qual que é a tua mesmo, sabe? Então assim, eu acho que não cabe ficar frustrado, igual eu vejo que tem gente que fala que saiu de lá frustrado, saiu até chorando, saiu triste. Oh, isso não tem nada a ver, cara. Às vezes é para você ser aprovado na segunda vez. Vou dar um exemplo rápido aqui de algumas coisas. Por exemplo, carteira de motorista. Eu mesmo, quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu fui aprovado na segunda vez para tirar o exame B, a categoria B, aliás. Depois eu fui trocar para a categoria D, eu também fui aprovado na segunda vez. Então você pensa assim, o problema nosso é que a gente quer ser aprovado de primeira, porque, claro, no Brasil as coisas são muito caras, são muito difíceis e a gente não está tendo dinheiro para ficar pagando as coisas duas vezes, né? Você pagar uma DS 160 aí, R$ 800, eu paguei R$ 800, eu acho que agora está até um pouquinho mais. E mais uma despesa com viagem, eu gastei R$ 2.000 para vir de Minas Gerais para ir lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sabe? Então, assim, a gente não tem essa condição de ficar pagando essas coisas duas vezes. Por mais que você tenha dinheiro, não sei o quê, o ideal é que você seja aprovado mesmo de primeira, seja num visto, seja num exame para tirar CNH, seja num concurso. Então, assim, claro, seria muito bom se todo mundo em tudo fosse aprovado de primeira, né? Poupar as despesas, ter que todas essas despesas de novo, o tempo, igual eu, por exemplo, gastei uma semana inteira para ir em Porto Alegre e voltar, sabe? Mas dei uma passeada lá, conheci a cidade, achei a cidade de Porto Alegre muito bacana, a cidade de Curitiba ótima também. Mas eu não fui encanado não, sabe? Eu não fui encanado não. Eu falei, se for aprovado bem, se não for bem também, eu não vou ficar encanado não. Olha, eu vi um vídeo de uma menina que ela foi aprovada na quarta vez. Uma menina assim, sabe, normal, bonita. Bonita que eu quero dizer no sentido assim, parece que é de uma boa família, de grana e tal. Tá vindo pra Disney, sabe, com o namorado, com a família, com não sei o quê. Rapaz, ela foi reprovada, foi reprovada, foi reprovada. Diz ela que na terceira vez ela falou: ah, gente, pode ir sem mim, eu não vou insistir mais com isso não, mais uma vez, eu vou pagar isso mais uma vez, você é reprovada. Você fala: não, você vai com a gente, sabe? Insiste lá mais uma vez. E eles fizeram uma vaquinha, pagaram para ela lá, ela foi lá, na quarta vez disse que foi difícil, a menina lá do cônsul, inclusive essa menina que tem lá que eu falo, que eles falam que ela é mais difícilzinho, pegou ela, disse que chamou a outra, conversou, mostrou o caso dela, sabe? Diz que eles, assim, tiveram que conversar lá um pouco lá para ver se liberava o visto dela. No final das contas liberaram. Eu acho que eles viram que ela realmente estava indo a passeio, estava indo lá para Orlando, na Disney, né? E resolveram aprovar o visto dela na quarta vez. Quantos vídeos eu já vi aí de pessoas que tiveram visto aprovado na terceira vez? Tem uma senhora aí que, coitada, toda vez que ela vai lá, toma um não e ela sai chorando, sai arrasada. Oh, fica assim não, senhor. É um privilégio a gente estar podendo participar de uma seleção dessa, sabe? Para você ir para os Estados Unidos da América. Já pensou você pisar lá em Nova York? Pô, ir para Miami, que luxo, que bacana. Então, é o ditado que eu vi, sabe? É fazer e não arrepender. Fazer o que você tem que fazer, do jeito que precisa fazer e do jeito que você quer fazer. O jogo é esse, a vida é um jogo, entendeu? Então, assim, esse é o meu recado. Então, agora vamos para as dicas em relação ao perfil que eu estava falando. Eu vou tentar ser breve, sabe? É difícil porque a gente quer explicar, né? E o vídeo acaba ficando longo. Então, vamos lá. É, Quando você tem um perfil financeiro, né? Todo mundo tem um perfil financeiro. Aqui no caso do Brasil, Serasa, o SPC e tal, o Score, o famoso Score. Então, assim, você construir um score para a sua vida
é você fazer dívidas, é um cartão de crédito, é uma prestação, um boleto, teu nome limpo. E ao longo da vida você vai criando score, sabe? Eu tenho uma conta no Mercado Livre que hoje está alta, mas eu comecei com R$ 200 essa conta no Mercado Livre, sabe? Hoje ela está muito alta, me ajuda muito. Eu tenho um cartão do Mercado Pago muito alto também, que eu comprava e pagava certinho, comprava e pagava certinho. E à medida que você vai trabalhando isso aí, a coisa é uma escada e uma escala, sabe? Vai subindo. Então, assim, vou dar um exemplo. Por exemplo, concurso público. Tem três tipos de perfil no concurso público. Tem aquele pessoal que estuda pra caramba, finca nos estudos, faz cursinho, estuda dia e noite, fim de semana, para com balada e tal, e estuda, estuda, estuda. Esse é o perfil 1, esse é o cara que vai passar, esse é a moça que vai passar. Aquela que fez concurso, que estuda e gosta de estudar e come livro, sabe? E abre mão das coisas para estar estudando, porque ela tem um propósito, ela tem um objetivo, ela quer ser uma funcionária pública. Então essa pessoa, ela faz um concurso hoje, talvez ela não passa, mas aí depois ela faz outra, ela melhora, aí depois no terceiro ela melhora mais ainda e ela vai ali, ó, vai esquentando o motorzinho, vai esquentando. Cada concurso que ela faz, se ela não passar nenhum no segundo, no terceiro, mas ela está esquentando o motorzinho, ela vai, sabe, fazendo um download aqui na cabeça dela, que vai chegar uma hora que ela vai passar. Ela vai passar no segundo, ou vai passar no terceiro, isso assim. Então, e esse é o perfil número 1. Agora, tem o perfil número 2, que é aquela pessoa que formou e tal, tem vontade de ser funcionária pública, mas não é a garra dela, sabe? Ela fala assim: ah, se eu fosse funcionário público, tava bom demais. Então, ela dá uma estudadinha, mas de vez em quando ela pega um livro, dá uma estudada, vai na internet, sabe, faz um simuladinho lá online e tal. Essa é a pessoa que provavelmente vai passar, provavelmente. Talvez ela dá uma sorte lá de marcar umas 3, 4 questões lá no chute e acertar. Então, assim, tem uma turminha dessa aí que faz também. E tem o perfil, o 3 que nunca vai passar. Nunca vai passar. É aquele que formou, mas não estuda, gosta de balada, não sei o quê, e fala assim: ah, vou pagar esse concurso aí, vou fazer. Se passar bem, se não passar bem, eu tentei, não sei o quê. Esse aí, cara, se em cada 1 milhão de pessoas passar um, é muito. Esse é o perfil baixo, entendeu? Então, comparando com um concurso, é isso. Então, agora vamos para um perfil para a pessoa que vai pedir o visto. A pessoa que vai pedir o visto. Tem um perfil forte, o perfil mediano e o perfil fraco, entendeu? Então, assim, vou falar como que funciona isso aí. Bom, então eu vou começar falando do perfil fraco, para conseguir, para estar lá dando um tiro lá e pedindo o visto, né? É o perfil fraco. Desempregado, não tem bens nenhum no seu nome, não tem um automóvel, não tem uma residência, ou talvez mora de aluguel e está desempregado, é, é um cara novo, mas não estudou, não fez uma faculdade. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, né? Esse é o perfil fraco. Esse cara raramente, dificilmente vai conseguir um visto. Porque, pô, se um cara novo, um cara de idade mediana, que está desempregado, não tem como declarar um imposto de renda. Imagina se você é o próprio consular lá, o agente consular. O que você vai olhar para esse cara e vai falar assim, você vai olhar para a ficha dele e falar assim: ah, esse cara está indo para o meu país para tentar a vida lá. Não tem dúvida. Esse cara tá querendo tirar o time de campo do Brasil e ir para os Estados Unidos. O cara é solteiro, desempregado aqui, vai ficar fazendo o que aqui? Ele tá dando um tiro para ir para os Estados Unidos e conseguir a vida lá. E esse provavelmente vai deixar expirar o visto, vai ficar, não vai voltar, sabe? Esse é um perfil fraco, que, com toda sinceridade, é difícil conseguir o visto. Eu creio assim, penso assim. Aí vamos para o perfil mediano. O perfil mediano, que vai dar um tiro lá para tentar o visto. O perfil mediano é o cara que tem um emprego, trabalha numa empresa, beleza, não tem um salário muito alto, então às vezes nem declara o imposto de renda, porque o salário dele não é tão alto, não é compatível com aquilo.
trabalha pouco tempo numa empresa, ou às vezes até trabalha muito tempo, mas ele tem um cargo ali que não é muito significativo, sabe? E esse é um perfil mediano para conseguir o visto. Provavelmente ele consegue o visto. Já vi muito vídeo, muito caso de cara que conseguiu, sem vínculo, sabe? É, sem muita coisa. Porque o que que acontece? Eu acredito também que muito da entrevista lá com o agente consular, muitas vezes, às vezes é na sorte, né? Às vezes você pega a pessoa ali num dia bom, foi com a sua cara, sabe? Tem N fatores. Às vezes alguma coisa ali bateu uma coisa com a outra, ele sentiu que você é uma ponta firme e tal. Às vezes ficou até com dó. Falou, vou mandar esse cara para os Estados Unidos, entendeu? Mas se uma pessoa que não declara imposto de renda, mesmo que a pessoa trabalhe, mas não declare nem o imposto de renda nem nada, analisa comigo. Quanto que um cara desse já não ganha por mês? Se nem declarar imposto de renda, ele não precisa. Então, é complicado. Você pega aí, por exemplo, igual eu falei, o cara é um americano, o agente consular é um americano. A cabeça dele é em dólar, ele não pensa em real, ele pensa em dólar. A gente que né, igual eu falei, que as coisas são mais difíceis, dinheiro aqui é mais difícil, você não tem dinheiro para ficar pagando as coisas duas vezes, três vezes, você precisa que seja logo na primeira mesmo, para te poupar tempo e dinheiro. Ninguém aqui está com dinheiro sobrando, não. Então, assim, como eu disse que o pagamento de uma taxa de 10, 160 dólares é um dia de trabalho lá no americano. Um dia de trabalho. Então o cara acha isso pouco. A gente acha, ó, 800 reais, 850 reais, quando o dólar estava quase 6, 900 reais, nossa, é dinheiro pra caramba. Mas o cara lá é um dia de trabalho para ele, pro agente. Então, assim, você pega aí um cara, por exemplo, que ganha 4.000 reais. 4.000 reais. Isso eu estou colocando o perfil mediano. O cara tem um salário de 4.000 reais. É $1.000, são mil, nem são, vamos colocar 5.000, 5.000, vamos arredondar 5.000. É $1.000 por semana, um salário desse aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, é uma semana. Tem gente que lá ganha 1.000, 1.200 dólares por semana, entendeu? Então, para os Estados Unidos, para o cara que está olhando aquilo ali, não é tanto dinheiro, não é tanto dinheiro, não é. Então, um salário aqui no Brasil para uma pessoa que ganha 5.000 reais, o cara está acima da média dos demais, né? Do perfil brasileiro. Mas para o americano, isso aí é pouco. Isso aí o cara ganha numa semana. E o agente consular, ele pensa como americano. A cabeça dele raciocina no modo americano. Entendeu? Então ele vai olhar para o cara e dizer, quanto você ganha? 5.000. Esse cara ganha pouco. Esse cara ganha pouco, vantagem para ele sair do Brasil, ir para lá, porque o que ele ganha aqui por mês ele vai ganhar lá por semana, de repente, ou talvez até mais, que eu vejo muitos casos ganhando muito mais de $1.000 por semana nos Estados Unidos. Então, assim, é isso que eu estou dizendo, sabe? A cabeça do agente consular, como que vai estar funcionando lá, analisando o perfil do cara que é mediano. E agora, finalizando o vídeo, se Deus quiser, tem o perfil forte. O perfil do cara que é forte, que é o rico. É o rico, ou é o funcionário público muito bem empregado, de carreira, muitos anos de trabalho, né, lá no funcionalismo público, sabe? Um salário muito bom. Vou dar um exemplo. Um juiz, com um salário de 35, 40 mil. Para que um cara desse é juiz aqui, tem casa boa, tem tudo, tem carrão, tal, para que ele vai para os Estados Unidos fazer faxina, fazer delivery? Não tem lógica, não tem lógica. Um outro, por exemplo, assim que eu já vi caso, por exemplo, pessoa que é da PM, alto escalão, capitão, coronel, não sei o que, o cara ganha muito mais do que $1.000 por semana, convertendo, né? Então, assim, não justifica o cara largar tudo que ele tem aqui, mulher, filho, carro, casa, a condição financeira dele, o status e tal, para ir para lá. Não justifica. Esse aí vai ter o visto aprovado,
sabe? A chance dele ter o visto aprovado é muito alta, porque o perfil dele é perfil alto, é perfil forte. Você pega um empresário, por exemplo, o cara tem uma empresa aqui no Brasil que fatura aí 200, 300 mil por mês. Para que um cara desse vai para os Estados Unidos? Ser lavador, lavar prato, trabalhar na construção civil, a mulher fazer faxina, babysitter. Tem lógica? Não tem. Eu tenho na minha família gente muito bem de vida que viaja para o mundo inteiro a hora que quiser e o visto é aprovado o tempo todo. Porque o perfil dele é forte. Ele tem um perfil forte. Os artistas aí da Globo, esse pessoal, e tudo tem perfil forte, sabe? É gente que tem grana mesmo e não vai para lá a não ser para ser um investidor. Então, este é um perfil forte. Então, por isso que eu falei que tem um perfil forte, tem um perfil mediano e tem um perfil fraco. O perfil fraco raramente vai conseguir esse visto. É muito difícil. E o perfil mediano ele pode conseguir o visto sim, que é o que acontece com muita gente, baseado no salário que ele ganha, no tempo de empresa que ele tem, no vínculo que ele tem, família e tal. Esse aí provavelmente ele vai conseguir o visto. Esse mediano são os que têm um visto aprovado e negado, entendeu? Porque às vezes o cara tem um perfil mediano, mas ele tem pouco tempo de trabalho, tem um salário baixo, apesar de ter um perfil mediano. E tem um perfil mediano que o cara já trabalha muitos anos numa empresa, não ganha muito bem, mas tem muitos anos na empresa. Ele tem uma carreira, de repente a profissão que ele tem, né, não justifica muito. E esse perfil que é o forte que eu falei. Esse aí é o rico mesmo, é o cara que é o bam, 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 e esse aí vai ter o visto aprovado, independente de qualquer coisa. A não ser que, independente do perfil ser forte, fraco, médio, não interessa. A não ser se o cara for condenado, tiver um processo criminal, né, uma condenação, aí o cara pode ser rico tanto que for, que aí ele não vai ter o visto. Aí não. Mas se o cara tem uma vida normal, uma vida honesta, uma vida direita, o rico raramente, muito dificilmente, ele vai ter o visto negado para qualquer lugar que ele quiser ir. Porque esse aí, como a gente fala aqui na nossa expressão, esse aí tem bala na agulha, entendeu? O cara que tem bala na agulha, ele tem um poder aquisitivo, ele tem um poder mesmo e é isso aí. É como eu digo, a vida é um jogo e esse cara aí joga pesado. O nível dele é alto. Então, tudo para ele é alto. Ele vai chegar lá, vai conseguir o visto a hora que ele bem quiser. Um jogador de futebol, né, com salário muito alto, conhecido. Então, é isso aí, sabe? Então, galera, estou finalizando o vídeo aqui. Pensa naquilo que eu falei, sabe? É fazer e não arrepender. Faça o que você tem vontade, dá o tiro lá, sabe? Corre atrás dos objetivos, corre atrás da sua vontade, seja lá independente o que for que você queira fazer lá, mas batalha, não arrepende não se frustre, não fique arrasado, tente de novo. Como diz, né, nós brasileiros, nós somos isso aí mesmo, é raça dura, tá bom? Então, desejo uma boa sorte para todos. Obrigado por assistir o meu vídeo, sabe? E vamos que vamos, tá bom? E vou fazer mais vídeos aí também sobre esses assuntos. Então, fique com Deus, boa sorte e até breve.